Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rosk, peço que vocês inscrevam-se no nosso canal, deixem lá suas mensagens, suas sugestões de pauta, para que a gente possa cada vez mais divulgar informações relativas à saúde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu reputo de muito interesse. Vamos falar sobre radiologia. Muitas vezes as pessoas veem a radiologia como uma coisa muito estanque, raio-x, ultrassom. Radiologia é muito mais do que isso. E para conversar sobre esse assunto, sobre os avanços, sobre tudo aquilo que tem vindo de moderno na radiologia e para a nossa cidade, nós recebemos hoje aqui os médicos radiologistas da Ecomax, o Dr. Fernando Detoni, Dr. Guilherme Biduski, que vão conversar conosco sobre esses avanços e sobre tudo aquilo que a radiologia pode trazer para o diagnóstico e até para o tratamento de doenças para os nossos pacientes. Sejam bem-vindos, obrigado por terem aceitado o convite. Obrigado pelo convite, Marco. Obrigado, Marco. Antes, só queria fazer um acréscimo. Nós trabalhamos na Ecomax e também no Hospital Santa Isabel. Gostaríamos de deixar só registrado isso. Com certeza. São as nossas duas casas aqui na cidade. É como a gente olha para vocês ver Santa Isabel e ver a Ecomax, mas para dizer que nós temos hoje em Blumenau um aparato, né, na área de saúde de primeiro mundo. Com certeza, Blumenau hoje é uma das referências em saúde para Santa Catarina e também para o Brasil, em várias áreas, como transplante e outras. Eu vou começar fazendo uma pergunta para as pessoas entenderem. O que é o médico radiologista? O que ele faz? Qual é a função dele? Não é só ver raio-x, né? A radiologia, Marco, ela tem avançado muito nos últimos anos, né? Ela começou realmente lá há 100 anos, praticamente, com a descoberta do raio-x, ela era simplesmente radiologia, raio-x. Aí depois, na sequência, ainda usando radiologia, veio a tomografia, depois veio o ultrassom, que é um outro método de imagem, que se baseia num outro conceito, não trabalha com radiação. E depois, nos últimos anos, né, mais moderno, a ressonância magnética, que é uma outra propriedade da física para a gente adquirir. Então, hoje, o médico radiologista, ele tem uma formação de 3, 4, 5 anos, dependendo da área. Já tem até subespecialidade dentro da Isso, radiologia, então né? você faz 3 anos de geral e depois você se direciona, né? Hoje a radiologia tem alguns grandes grupos, que é a parte de neuroradiologia, cirurgia de abdômen, músculo esquelético, tórax. A parte da mulher. Que é muito grande, né? Que também tem suas outras divisões, né? Mas o nosso trabalho é basicamente fazer o diagnóstico, né, de lesões, né? Então esse é através de a gente fala, é uma patologia indireta, né? Certo. A gente consegue ter mais ou menos essa é a função do médico radiologista. Que bom. Além disso, estamos acostumados apenas com a imagem, mas devemos lembrar que a radiologia hoje também permite fazer diagnóstico através de biópsias, né? Em vez de o paciente fazer uma cirurgia para identificar um tumor no rim ou no fígado, biópsia guiada, né? Nós com ultrassom ou com tomografia colocamos uma agulha e conseguimos tirar um fragmento do tecido. Isso vai dar um diagnóstico já definitivo da lesão do paciente. É menos invasivo, preciso. É ambulatorial, quer dizer. É ambulatorial, não precisa de internação e o paciente ele pode ter esse tipo de radiologia, que eu digo assim, intervencionista no sentido diagnóstico, de biópsia, em várias áreas, né? Na urologia, na ginecologia, gastrointestinal provavelmente já deve ter, e outras áreas, né? Então isso é um avanço que trouxe conforto para o paciente e segurança para a biópsia e para o diagnóstico, né? Então é isso que as pessoas têm que entender. A radiologia é uma coisa muito ampla, né? E hoje tem vários aspectos dela que ajudam muito o médico. Eu sou ginecologista, por exemplo. Uhum. Eu hoje dependo muito, né, de diagnóstico que me vem, né, da mamografia, do ultrassom, das biópsias de mama, que nos dão nos ajudam muito no diagnóstico precoce, né, e no próprio tratamento. Uma outra coisa assim que eu acho importante a gente conversar um pouquinho, as inovações, né? A radiologia tem avançado muito, inclusive hoje chama-se CDI, né, Centro Diagnóstico, né? Então é um centro, não é só um ou outro aparelho. Então, assim, o que essa inovação, esses avanços trouxeram de benefício em tecnologia? Eu acho que, em primeiro momento, a qualidade das imagens, né? A gente hoje Hoje toda a parte de radiologia ela está baseada em computadores, então os computadores foram ficando cada vez mais potentes, né? Podendo ter uma capacidade maior de avaliação de dados, então a qualidade das imagens
é uma coisa... E o tempo de realização de exame, né? Então, isso vale principalmente para tomografia e para ressonância magnética, né? Você imagina que uma ressonância magnética há 15 anos atrás demorava meia hora. Hoje a gente faz um exame, o mesmo exame, com uma qualidade superior em 8, 10 minutos. Uma tomografia de crânio... evolução, né? Uma tomografia de crânio, antigamente, um corte formar uma imagem do encéfalo demorava mais de 1 minuto entre adquirir e reconstruir isso pelo computador. Hoje a gente, com o aparelho que nós temos hoje, a gente consegue reconstruir um bloco de 320 imagens em 2 segundos. É uma evolução muito, mas muito, muito importante, né? Na área da cardiologia, né? Sim. Tem vários tipos de exames na área de cardiologia, né? Na área do coração, que hoje a imagem dá ao médico cardiologista muita informação, muita condição de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento adequado, né, Guilherme? Por exemplo, a parte cardíaca é um exemplo que o Fernando falou. O coração é um órgão que tem movimento. Tem em mente uma foto, né? O movimento, de modo geral, é um inimigo da qualidade da imagem da foto. Por isso, uma foto, teoricamente, melhor parado. Só o coração é um órgão em movimento. Então, nós precisamos de aparelhos muito rápidos e com grande capacidade de processamento para poder adquirir as imagens do coração com ele em movimento. É uma situação e um avanço, né, que se conseguiu ao longo do tempo, né? Eu sei porque eu fiz um exame similar a esse. Lá, acho que era um aparelho, acho que fui o primeiro paciente, eu acho que foi um tomógrafo recém-chegado para vocês que eu fiz, esqueci o nome, porque eu sou ginecologista, não sou mais clínico. É a tomografia. Cardiológica, né, Dr. Marcos Vinícius, que é meu cardiologista, meu querido amigo. Pô, a imagem espetacular, né, foi um exame rápido, tranquilo, pra você ter ideia, preciso. Ele adquire esse aparelho que nós temos aqui no Ecomax, no Bom Retiro. É porque eu usei ele, então lembrei dele. Ele adquire um volume de 16 centímetros. A gente nem fala mais em quantidade de cortes. Ele adquire um volume de 16 centímetros numa velocidade de 0,27 segundos. Então isso que o Guilherme falou é verdade. Ele pega o coração e ele não dá uma batida. Você imagina que 0,27 para o cérebro humano é mais ou menos imediato. Então é como se fosse uma piscada. Piscou. Piscou é menos que um batimento. Então o aparelho ele fica sincronizado com o eletrocardiograma. Então, na hora que o coração está parado, ele ele dá aquela girada. Bacana. É uma coisa assim que às vezes a gente vê, fala, escuta muito, assim, a inteligência artificial já está sendo aplicada na radiologia? Existem muitos estudos em relação à inteligência artificial, mas ainda de forma prática ainda não vemos muita utilidade. Certo. Você sabe que na medicina tudo precisa de muita segurança, então não vai ser implementado nada de forma prematura. Isso são estudos, como tudo, né? Em medicina tem que ser muito bem avaliado, muito bem estudado, ter muitos casos, tem um N muito grande para a gente saber qual é a vantagem ou desvantagem da aplicação de um método. O que eu já sei que existe de inteligência artificial funcionando por exemplo, o Paxel no sistema de armazenamento de imagens, né? Então, hoje nós damos laudos para uma lista nesse sistema. Alguns PACs já conseguem detectar aqueles exames que estão alterados, eles dão alta prioridade para esses exames. Aqui na Ecomax, o nosso PACs não dispõe disso, mas apesar de ser um PACs novo, a gente atualizou faz pouquíssimo tempo, mas eu sei que alguns PACs já fazem isso. Isso é uma questão de futuro. Eu acho que cada vez mais, eu lembro assim, até para compartilhar com vocês, eu fiz 40 anos de formado dia 10 de dezembro, me formei em 82. Quando eu fui para minha residência, o ultrassom era rudimentar. Era muito difícil você fazer diagnóstico, era um aparelho muito com pouca definição. Eu acompanhei a evolução da imagem ultrassonográfica, assim, e foi em 10 anos melhorou, em 20, então daqui a pouco hoje você faz cirurgia intraútero, você tem imagem 3D. Então a gente vê como essa evolução é boa para a qualidade do diagnóstico, tanto curativo como preventivo, né? E tem uma coisa que eu acho engraçado, falando isso, que a gente fala assim, agora os caras desenvolveram a tomografia, essa que nós temos aqui. Pô, não tem mais nada para inventar, né? Chegou no limite, né?
Pô, daqui a pouquinho vem uma coisa completamente assim, como é que os caras tiveram uma ideia de usar isso e com ultrassom é a mesma coisa? Hoje você tem qualidade de imagem de ultrassom. Eu estive no congresso, acho que foi em 2021, no congresso americano de radiologia. Pô, você pega o ultrassom hoje, de pele, por exemplo, a pele fica desse tamanho na imagem, assim, você vê todas as camadas da derme, você vê o folículo piloso, um negócio assim, uma definição de imagem. Você pega a vesícula biliar, assim, você vê ela, todas as camadas da vesícula biliar, você vê as fibras musculares com uma definição, tendão. Quando você acha que, assim, que a coisa chegou no limite, os caras conseguem criar mais... algo mais moderno, mais que você não consegue nem imaginar que podia ser possível. Existir. Inclusive, até outras aplicações que não são imagem, né? Por exemplo, hoje existe a elastografia. A elastografia é um método, através do ultrassom, que você consegue medir a dureza das estruturas. Então, por exemplo, a gente falou sobre biópsia. Um paciente tem hepatopatia crônica para saber se tem cirrose ou não. Até pouco tempo atrás, você precisava fazer uma biópsia. Hoje, com ultrassom, a gente faz uma elastografia que ele consegue estimar o grau da fibrose, né? Então, claro... por limitação do método, em alguns pacientes ainda a biópsia ela é o padrão assim, ouro, né? O melhor que existe. Mas em muitos pacientes não é necessário fazer biópsia. Você faz a elastografia, né? Sem colocar uma agulha, sem anestesia, sem nada, indolor e de forma muito rápida. Eu quero, Marcos, só voltar um pouquinho com relação à inteligência artificial. Todo mundo acredita que a inteligência artificial ela vai substituir o médico radiologista. Jamais. Né? O médico radiologista, não. A inteligência artificial, ela já existe e é importante dizer que ela está onde? Ela está dentro do aparelho. Aonde é que está a inteligência artificial? Você vai fazer uma tomografia, por exemplo. A inteligência artificial, ela sabe o que é uma imagem perfeita, com qualidade diagnóstica. Então, assim, ela dá a quantidade de raio-x necessária para formar uma imagem. Ele faz um cálculo junto com a inteligência artificial e permite, isso aqui já é uma imagem diagnóstica, não precisa aumentar a radiação. Quer dizer, isso é nesse lado que eu estava pensando. Assim, na qualidade da imagem, na menor quantidade de radiação possível. Exatamente. Não na interpretação da imagem. Isso continua ainda sendo o médico. Algumas vezes tem alguns estudos, como falou, ele identifica que existe alguma coisa alterada naquela imagem que nos últimos 1000 exames anteriores não apareceu, quer dizer, vamos dar prioridade para isso, né? Mas hoje o que a gente já tem assim, funcionando realmente naquilo que eu falei no começo, no ganho de tempo, né? Encurtando o tempo, e isso tem muita coisa de inteligência. Diminui a quantidade de radiação necessária, o que fica exposto, porque o ato médico, o nome é ato médico, quem faz ato médico é só o médico. Sim. E hoje a radiologia, ela tem várias áreas que não são só de olhar as imagens, é a intervenção na biópsia. A intervenção, como a gente conversava antes do programa, que foi feito numa intervenção hepática, uma ablação usando a radiologia, né? Então o ato médico nunca será dispensável, por mais evoluído que seja qualquer tipo de software. Ele não é possível ser executado se não tiver o médico, o ato médico ao lado, né? O médico é a visão, vamos supor assim, é aquele que se preparou para fazer aquele diagnóstico ou para olhar aquela imagem, e a inteligência artificial é um robô. E todo robô é passível de falhas, né? Vamos pegar hoje ninguém tem dúvida, né, que um avião ele pode decolar e pousar sem ter piloto. Mas tem que ter o piloto. Mas tem que ter o piloto. E o copiloto. O radiologista é o piloto da máquina. E volta a dizer, como uma ablação hepática, tem que ter o médico radiologista e o médico cirurgião. Numa biópsia de próstata, tem que ter o médico radiologista guiado por imagem para fazer a biópsia correta. Entende? Então, é óbvio que o ato médico ele é indispensável em qualquer situação. Então, a gente já falou um pouquinho da radiação, porque as pessoas radiação, a mamografia tem muita radiação, eu sei que você já tem um mamógrafo digital há muito tempo, que melhora a qualidade, a quantidade de radiação. O que de preocupação e de realidade tem a questão da radiação hoje? Então, esse é um assunto bem complexo e bem longo. Vamos tentar resumir assim, em só no poucas sentido palavras. que houve a evolução, né? Sim, assim, por exemplo, existem métodos com doses diferentes de radiação. Se voltar um pouco antes, primeiramente, nem todos os métodos usam radiação. Por exemplo, ultrassom, ressonância magnética não usam radiação. Então, são métodos que não existe esse risco de radiação ionizante. Isso é uma coisa importante, deixar claro. Né? Os métodos que usam radiação ionizante são mamografia, tomografia e raio-x.
Entre esses três, a tomografia é o que emite mais radiação. O paciente tem uma exposição maior. Os aparelhos realmente evoluíram muito de alguns anos para cá, desde o início dos anos 2000 para cá. Então, hoje a dose de radiação é muito mais baixa em relação a 10, 15, principalmente 20 anos atrás. E também ela é toda calculada e vista os seus riscos, porque é uma radiação que não é permanente, é uma questão esporádica de um diagnóstico que foi feito em determinado momento, né? Além da evolução do aparelho, da diminuição da quantidade de radiação, isso também hoje tem todos os controles necessários, né? De saber até onde a pessoa pode ou não fazer um exame. Né? Vamos fazer assim, no ponto de vista prático. O que a gente leva em conta? Primeiro, a idade do paciente. Né? Por exemplo, uma criança, um recém-nascido, uma criança pequena, ela é, primeiro, mais suscetível à radiação. Então, nós tomamos muito cuidado em reduzir a dose que esse paciente vai receber. Para ser seguro. Para ser seguro. Né? Por exemplo, alguns pacientes vão precisar fazer exames seriados ao longo de anos, décadas, às vezes. Certo. Então, esse paciente, ele tem que ser olhado com muita atenção. O paciente com doença de Crohn, por exemplo. É um paciente jovem, geralmente, que manifesta, que vai ter vários surtos durante a vida. Então, a gente espera que ele vá fazer muito exame conosco. Então, nós baixamos ao máximo a dose de radiação para que ele não venha sofrer algum dano. Que tenha segurança, né? O importante é saber que tudo isso é avaliado, né? Porque às vezes as pessoas elas não têm noção de que um ato médico tem todo o envolvimento de protocolo, de qualidade do aparelho, de preocupação com o paciente, né? Então a segurança sempre para o médico, em qualquer especialidade, sempre está em primeiro lugar, né? Que é o paciente, né, Fernando? Tem uma coisa que é importante saber, o público geral saber, assim, que todos os equipamentos, eles são calibrados, né? Então, assim, o raio-x, o aparelho de raio-x, ele é calibrado todos os dias, para ter a dose correta. O mamógrafo, existe uma calibração do mamógrafo que é mensal. Então, todo começo de mês, vem um físico, ele vai lá, faz um teste e diz que aquele mamógrafo está dentro dos parâmetros que pode ser operado de forma tranquila. A tomografia é a mesma coisa, a gente faz a calibração para que sempre haja a quantidade de radiação que a gente está oferecendo ao paciente seja aquela que é a planejada, né, a segura. Então, assim, o paciente pode ficar tranquilo que, ainda mais com os aparelhos modernos que existem hoje em dia, a segurança ela sempre estará presente em qualquer exame. Porque antigamente você fazia o exame quando você estava doente. Hoje você tem os preventivos. Hoje você faz os preventivos. Os rastreadores. Né? Exatamente. Então, assim, a preocupação da indústria, da medicina em entregar isso, quer dizer, que seja só realmente, só tenha benefício, que não te faça nenhum malefício. Sim. Isso é uma grande importância. E a segurança a gente sabe que cada vez está maior, né? Hoje você tem engenharia da tecnologia da saúde, você tem pessoas que só estudam isso. Eu só toquei nesse assunto para mostrar como tem muita segurança e tem muita evolução. Sim. Né? Para que as pessoas entendam o quanto evoluiu a radiologia de 100 anos passados, que não é tanto tempo, né? Se for pensar pela história da humanidade, aonde ela está chegando e, como o Fernando disse, aonde ela vai chegar, ainda que a gente nem tem noção, né? Exatamente. Queria falar uns assuntos aqui que eu achei muito interessante. Eu sei que vocês receberam lá na Ecomax uma tomografia multi-slice de vários canais para a área vascular, né? Uhum. Poderia dizer assim, qual é a função básica desse aparelho, quais são os benefícios que ele tem, qual é a evolução tecnológica para a área vascular que ele traz para a nossa cidade, para Santa Catarina aqui, que eu sei que muitos pacientes vêm para cá, né, para serem atendidos aqui na nossa rede de saúde. Esse aparelho ele é especialmente bom para a parte cardíaca e vascular. Ele faz excelentes exames de todo o resto do corpo, mas o grande avanço é para a parte... Ele é mais o a mais, digamos assim, a cereja do bolo, o plus, né, a diferença dele. Aquela cerejinha boa em isso, cima do bolo. É a parte cardíaca, que faz as imagens de forma muito rápida, como o Fernando explicou antes, e com altíssima qualidade. E resolução. E também os vasos do modo geral. Então, por exemplo, hoje você não precisa fazer uma arteriografia. O que é uma arteriografia para o público, né? Você funciona uma artéria, vai com catéter até aquele vaso que você quer estudar e injeta o contraste. Né? Hoje não, a gente pega uma veia, como se fosse uma medicação, injeta isso na veia e esse contraste vai
opacificar todas as artérias do corpo e a gente consegue demonstrar daí muito bem esses vasos. Então, para diagnóstico, não é mais necessário fazer uma arteriografia, que é um método invasivo, sempre existem riscos, né? Com certeza. Então, isso é um grande avanço, Sim. que às vezes as pessoas não sabem até onde está chegando, né, a qualidade do radiodiagnóstico, né? Porque hoje a radiologia, ela é diagnóstico, ela é também terapêutica muitas vezes, ou ajuda na questão terapêutica de alguma patologia, né? Então esse é um caso claro do avanço no diagnóstico das doenças cardiovasculares. Esse aparelho, ele adquire então uma grande quantidade de dados, né? E aí ele tem um computador mais ou menos do tamanho quase de uma geladeira para poder processar essa quantidade toda de informação. E ela te dá uma imagem que permite você fazer reconstrução multiplanar, volumétrica. E aí depois tem todas aquelas coisas assim que são uma graça, né? Que é fazer aquelas reconstruções coloridas, aquilo tudo. Para parte de diagnóstico, o radiologista ele gosta de ver preto e branco, né? Mas para o médico que não está familiarizado, ou até o próprio Facilita, paciente, né? ver aquela coisa colorida, aquilo tudo tem um encantamento muito grande, né? Então assim, mas a quantidade de dados que ele tem que ter para poder gerar aquela imagem é uma coisa muito grande. E como eu falei assim, esse aparelho ele permite você, a cada volta que ele dá, você imagina um equipamento de quase 1 tonelada girando a 0,27 segundos por ciclo. Nossa. E cada vez que ele gira, ele adquire um volume de 16 centímetros, é mais ou menos isso aqui. Então assim, você vai fazer uma o coração. Então ele pega todo o coração, vai fazer uma anjo cerebral, ele pega todo o crânio. Então quando ele dá um único giro, uma única volta, nesse tempo de 0,27 segundos, ele adquire uma imagem instantânea. Assim, é uma coisa realmente... Quem não está familiarizado com o negócio, quando vê um negócio desse, é impressionante, é lindo demais. É que assim, a medicina, a gente que já sempre digo que eu brinco, né? Eu já sou médico da antiga, que só usava estetoscópio, não tinha... para escutar batimento cardiofetal na gestante, andava com o meu pinarzinho, que hoje o médico novo nem sabe o que é pinar, não sabe o que é Clemens para maturidade pulmonar. Hoje a evolução da medicina, eu falo isso porque a radiologia ela evoluiu muito junto com todas as especialidades, com a maioria delas. Por isso que eu quero fazer uma pergunta para o Fernando. A questão da neuroradiologia. A gente sabe que tem muitos estudos em várias situações, né? E a neuroradiologia está começando a ter também um capítulo importante, né, na questão da radiologia geral, né? Quais são os avanços que nós temos tido assim na neuroradiologia? Então, parte de anjo vascular a gente já falou, né, por tomografia, e na ressonância magnética nos últimos 20 anos, vamos colocar assim, a neuroradiologia teve alguns avanços que são os estudos funcionais, né? A ressonância magnética ela já teve um grande avanço na parte da morfologia das lesões, né? Que a gente consegue ver lesões muito pequenas ou então com muito detalhe, maior do que a gente via na tomografia. Isso já foi um grande avanço, né? E as características de sinal, que são coisas como ela trabalha com um outro método físico que não é a radiação, tá? Então a gente teve outras informações que permitiram a gente fazer o diagnóstico morfológico. E aí, dos últimos 20 anos para cá, a gente conseguiu fazer o estudo funcional dessas lesões. Então, nós conseguimos hoje ver a vascularização, qual é o padrão de vascularização, que é pelo estudo de perfusão. Nós conseguimos ver a difusibilidade, como é que é a quantidade de água, como é que a água está se comportando dentro da lesão. Aí nós temos um outro método de imagem, que é a espectroscopia. A espectroscopia, ela permite que a gente avalie alguns metabólitos da lesão. Então a gente sabe que existem alguns metabólitos que estão relacionados, que são característicos, né, com necrose, com aumento da densidade celular, indicando que pode haver tumor. Então, da parte energética, uma lesão que consome muita energia, quer dizer, uma lesão mais agressiva. Então tudo isso permite a gente fazer a parte tumoral um diagnóstico muito mais preciso. Então antes a gente dava um diagnóstico, existe uma lesão tumoral. Hoje a gente já consegue chegar próximo, mas além da parte morfológica, pela característica funcional, graduar até um tumor, né? Então isso foi uma coisa muito importante. Uma outra coisa muito importante que também é uns 10 anos para cá, que é o mapeamento cerebral, né? Então quando as pessoas falam o que é o mapeamento cerebral, você tem um tumor em uma determinada área do cérebro. A gente sabe que aquela determinada área é responsável pelo movimento da mão, por exemplo.
Eu quero saber se eu fizer uma cirurgia nesse paciente, se a área da mão, a área motora da mão, ela vai ser poupada ou ela corre risco. Então você consegue predizer antes de fazer a cirurgia, dizer, não, eu consigo abordar a lesão com uma distância segura, ou seja, da fala, seja da compreensão. Isso ajuda o neurocirurgião. Ah, sim. Então você consegue hoje dizer para ele assim, olha, você pode operar a lesão que a parte... Você imagina, vai operar alguém que trabalha com a mão, que tem um trabalho manual, né? Não, você pode operar com segurança, que tem tudo para que essa área esteja poupada. Esteja poupada, né? Então é uma coisa... É evolução como a cirurgia robótica, que cada vez mais está sendo implementada em várias áreas da cirurgia e que também traz essa, vamos dizer assim, poupa vasos, poupa lesões que poderiam acontecer, né, deixando sequelas. Então, é isso que está sendo colocado aqui, eu acho, é de extrema importância, porque a parte neurológica, a parte cerebral, ela é fundamental no ser humano, né? Porque imagina tu ficar com uma deficiência de mão... Permite planejamento cirúrgico, né? Você pode predizer... Melhora a qualidade cirúrgica, né? Você pode dizer, olha, você pode operar até aqui que você vai ter ganho. Se você fizer uma abordagem um pouco maior... Tem esse risco. Vai ter esse risco, aí você tem que avaliar. É preditiva, né? Na questão. E o Parkinson, tem alguma... A gente hoje tem um estudo que a gente consegue fazer no tronco cerebral que você consegue avaliar se aquele paciente tem ou não tem uma depressão ou não dos neurônios responsável por aqui a gente chama de neurônios dopaminérgicos, né? Se essa atividade está íntegra ou não. Então você sabe se esse paciente, se o tremor, se a dificuldade de movimento está realmente relacionada com isso ou não. Então, porque às vezes nem toda a clínica é Parkinson, pode ser alguma coisa que simule, né? Tem pessoas que tem aquela idiopática que não tem nenhuma relação com doença de Parkinson, né? Sim, são as síndromes parkinsonianas, né? Então você consegue ali dentro dar uma separada de alguma coisa e ajudar o clínico a definir qual é a melhor terapêutica para aquele paciente. É muito avanço, né, Guilherme? Então, assim, eu vou fazer uma pergunta, já que a gente está chegando ao final, quando o papo é bom, o tempo voa, né? Assim, como é que vocês enxergam a nossa radiologia em Blumenau? Como é que vocês veem toda essa evolução que nós estamos tendo? Eu, na minha visão como usuário e como médico, acho que nós temos todas as condições diagnósticas de qualquer parte do nosso país, né? Logicamente, em maior ou menor grau, mas eu vejo que a nossa evolução aqui em todas as áreas da medicina tem sido muito, muito constante e presente, né? Como é que vocês avaliam a nossa radiologia aqui na cidade de Blumenau? Eu acho que é uma especialidade com um alto nível. Nós somos muito dependentes de aparelhos bons e de profissionais treinados. E eu vejo que na nossa cidade nós temos os dois, né? Até estávamos discutindo aqui, vindo para cá, eu e o Fernando, que fazer uma tomografia aqui ou em qualquer hospital grande do país ou até do mundo, o equipamento é mais ou menos o mesmo. É similar. Você pode os profissionais são de bom nível também, igual? São muito bons. Nós formamos aqui também residentes, temos um programa de residência já há praticamente 20 anos. Então, temos experiências na área, trabalhamos com bons equipamentos e ainda ajudamos a formar novos médicos radiologistas. Que eu acho que isso é importante, né? E aí entra a parte da ciência junto com o serviço, né? Você sabe, eu dou aula na FURB desde o início, ajudei com os colegas a formatar esse curso e eu sempre achei que com a vinda da Faculdade de Medicina, da FURB, a nossa medicina evoluiu mais ainda. Formar médicos é formar futuras pessoas que ficarão aqui já conhecendo a nossa realidade, né? Então, o programa de residência médica eu acho que qualifica muito, né? E dá a oportunidade de termos mais profissionais qualificados, né? Para exercer essa especialidade. Só complementando o que o Guilherme falou, que a gente enfatizou bastante com relação à tomografia. Quando esse aparelho chegou no final de 2019, ele foi o 4º da América Latina. Tu vê aí. Tem muitas cidades muito maiores que o Blumenau. Foi realmente assim, até a gente assim, mas será que a gente precisa disso? Né? Numa cidade, sim, não. Vamos
vamos fazer a diferença. E tá aí o aparelho. Os pacientes merecem, né? É que no fundo, né, a gente que é profissional, vocês também de longa data, experiência, a missão do médico é o paciente. É dar a ele a melhor qualidade de atendimento e de diagnóstico e de tratamento. Essa é a função do médico. Qualquer especialidade que seja, não é diferente na radiologia. E hoje, com essa evolução da radiologia, vocês, médicos, radiologistas, não estão só olhando imagem. Vocês estão tendo contato com o paciente nas biópsias, nas orientações. Né? Então, a evolução da radiologia também trouxe o médico radiologista para a parte também operativa de muitos diagnósticos. Né? Eu sei que o Guilherme faz bastante biópsia de próstata. Então, quantos pacientes ele tem contato? E outras ações agora com ablação de fígado. Então, quer dizer, isso é uma coisa que eu acho muito bacana nessa evolução da radiologia. Eu que já venho durante 40 anos acompanhando a evolução, não era tão comum isso. Hoje na mama, na mastologia, né, as biópsias de mama guiadas por ultrassom, as core biópsias, todas elas envolvem o radiologista médico operando não só a máquina, mas operando também a parte técnica de uma biópsia, por exemplo. Né? Só reforçando esse ponto da questão da interação com o paciente, às vezes muita gente acha que o diagnóstico basta olhar a imagem e você já sabe que o paciente tem. Mas muitas vezes achados semelhantes podem ser doenças totalmente diferentes. Então, nesses casos, é muito importante conversar com o paciente, perguntar o que está acontecendo, se ele já tem alguma doença conhecida ou não. Então, muitas vezes o diagnóstico definitivo só sai após uma conversa com o paciente. É isso que a gente estava falando, Fernando. O ato médico, ele é insubstituível. Aí é um exemplo que o Fernando está dando. Por exemplo, quando a gente vai fazer qualquer exame, você tem um questionário em que o pessoal pergunta, toma algum remédio, tal. Tem todo o cuidado já pré-exame, dependendo de cada exame, tem um protocolo a ser seguido. Então, isso que é importante na medicina. Eu acho que os protocolos, eles vieram para ajudar bastante, né, o exercício e a prática da medicina. Né? Então, cada exame que vocês têm lá, vocês têm um protocolo de anamnese com o paciente, né? E o médico depois, ele vai juntar clínica com imagem. Né? Então, acho que isso foi importante colocar, para deixar claro que não é uma coisa estanque, olhar a imagem da onde. Não, olha a imagem, qual foi o pedido, qual foi a indicação. Então, acho que isso que faz com que a qualidade do diagnóstico final, além do aparelho, de quem operou, de quem olhou, mas também todo esse contexto do ato médico como um todo. O ato médico é o aparelho e é o médico junto. Sim. Né? Então, isso para as pessoas entenderem, né, o que é ser radiologista. Né? E teve mais uma coisa assim que, ouvindo você falar, que a gente, quando vai fazer um diagnóstico, foi uma questão também de evolução. Hoje o paciente faz o exame, eu esqueci o exame em casa. Pronto, se você faz o exame no mesmo serviço, hoje nós temos, os teus exames estão ali guardados e a gente consegue fazer o exame, a comparação com os exames anteriores. Isso é importante, né? Então, tem pacientes que têm históricos ali na Ecomax, por exemplo, de 20 anos. Você consegue acompanhar, vamos ver como é que é o exame anterior. E vamos ver o anterior e o anterior. Então, a gente consegue ver a evolução de toda a alteração ao longo de um grande período, né? Isso até é importante, né, Fernando, para fazer aquilo que o Guilherme disse, para fazer o diagnóstico correto. Até pelo histórico de como aqueles exames foram evoluindo ao longo do tempo. Como o Fernando disse, né, tem pacientes que fazem exames seriados e regulares, isso fica registrado e você tem o comparativo. Exatamente. Né? Pessoal, olha, foi muito legal o papo com vocês. Eu gostaria de deixar aberto para vocês fizerem algumas considerações que acham importante nessa área da radiologia, mas dizer que o papo foi muito legal. Essa é a ideia da gente, é papo de saúde mesmo, para conversar, para que as pessoas conheçam cada área da medicina de uma maneira diferente. Né, da maneira da conversa informal e principalmente daquela fala que as pessoas possam entender, como vocês fizeram hoje. Hoje deu para entender a radiologia, deu para entender o que vocês fazem, como fazem, né? Que a evolução está cada vez maior, que não se sabe, espera-se que chegue muito mais longe ainda, né, Fernando? Sim. O que o futuro nos aguarda, temos que esperar um pouco, né? Mas com certeza... Já estamos chegando aos 70 e poucos anos, quase 80 de vida média, isso mostra a evolução da medicina, né? Como um todo, né? Isso é muito legal, né? Esperamos que possamos chegar a 100 anos de vida média, né? Fala, Guilherme.
e com 100 anos e com qualidade, né? Isso é importante, né? Isso é muito importante. E eu acho que a medicina tem dado essa oportunidade de qualidade de vida quando você vai fazer uma cirurgia neurológica, como o Fernando colocou, em que você pode prever e dizer, olha, até lá vai, não deixa uma lesão, né? Quando se pode fazer intervenções menos agressivas através, né, de vários métodos diagnósticos e de biópsia, enfim, preditivas e preventivas. Eu sempre digo, a melhor forma de fazer saúde é a prevenção. E eu, como ginecologista, sempre diz, olha, o Papa Nicolau para a mulher, é a mamografia bem indicada. Tudo isso faz com que, se você pega qualquer patologia no seu início, você tem condições de dar um tratamento menos agressivo e com resultado muito melhor, até curativo muitas vezes, em grande parte das vezes curativo. Então, por isso que a radiologia entra muito nisso. Tem muitas áreas em que a radiologia dá ao médico, qualquer especialidade que seja, essa possibilidade do diagnóstico precoce, do tratamento precoce, com qualidade de vida para o paciente depois, né, de feito o tratamento final. Eu acho que nós, como radiologistas, nós não trabalhamos sozinhos, né? Como você também não trabalha sozinho. O futuro da medicina é em grupo, em equipe, né? Toda vez que o médico, como você, ginecologista, que interage com a gente consegue dar o melhor diagnóstico e vocês podem dar o melhor tratamento para o paciente. Então, o futuro vai ser multidisciplinar, né? As diversas especialidades conversando em conjunto, e nós, radiologistas, com vocês, os patologistas também participando, e assim é que os pacientes vão ter o melhor tratamento. Acho que isso que é seria um futuro brilhante para a medicina. E cada vez mais isso vem acontecendo. Então eu deixo a vocês as considerações finais neste papo de saúde hoje tão bacana, com tanta informação importante para a nossa comunidade. Então, agradecer o espaço, para a gente poder falar um pouquinho da radiologia, né? O radiologista normalmente é um médico que não aparece, né? Fica lá no quartinho escuro. Você vai em alguma clínica de radiológica, você muitas vezes encontra um monte de gente, mas cadê o médico, né? O médico está lá escondidinho no quarto escuro, lá atrás das telas, vendo as imagens, né? Mas então é bom para a gente poder mostrar um pouquinho do que a gente faz, né? E falar para a sociedade de Blumenau e região aqui que vocês têm um serviço de qualidade, podem ficar bastante tranquilos, vocês estão muito bem assistidos nessa área aí. A saúde de Blumenau, ela tem... Não só na radiologia, eu acho como um todo, né? Acho que a saúde de Blumenau ela é referência. A gente vê pelo que a gente recebe de pedido, as demandas dos colegas, as exigências dos colegas, né? Muitas vezes a gente tem que ir atrás, né? Olha, tem um amigo meu lá que está recebendo o exame assim. Pô, peraí, então, vamos fazer a mesma coisa, vamos correr atrás, vamos entregar algo semelhante, né? Vocês estão sempre procurando evoluir, pensando sempre na qualidade do atendimento ao paciente, né? Que é a nossa missão final. Obrigado. Obrigado, Marco. Guilherme. Obrigado. Estamos aqui também, conforme o Fernando falou, para divulgar um pouco o nosso trabalho e também para falar que a gente gostamos de pessoas, né? A gente está aqui conversando com você, gostamos de conversar com os pacientes, estamos sempre à disposição para qualquer dúvida e para sempre poder bater um papo com você. Agradeço ao Dr. Guilherme, Dr. Fernando, agradeço a você que nos acompanhou. Peço que compartilhe as nossas entrevistas. Deixem lá suas mensagens, perguntas, que a gente vai procurar responder a todos vocês. Obrigado mais uma vez por mais um Papo de Saúde. Como estamos quase no final do ano, esse programa ele vai ser colocado provavelmente a partir do final do ano, início do ano que vem. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muita saúde, paz, né? E prosperidade a todos. Muito obrigado e até o próximo Papo de Saúde na PAN. Papo de Saúde na PAN. Oferecimento Unicred. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou? Todo mundo cooperando. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.